tarde. Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estava eu meditando na palavra do Senhor, enquanto Deus trouxe uma revelação profunda dentro da palavra. No livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 23, algo muito interessante a ser usado nas nossas vidas diárias pelas pessoas o qual querem pregar a palavra do Senhor, tem essa sede, esse desejo, anseia em fazer a obra do Senhor, de maneira que muitas das vezes nós queremos fazer e não sabemos como fazer. E lendo o capítulo 23 do livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, eu tive uma compreensão muito interessante, aprendi algo muito interessante que eu queria dividir neste vídeo com as pessoas que irão estar vendo. O livro de capítulo 23 do Atos dos Apóstolos refere-se a uma discussão, a um pré-julgamento de Paulo pelo tal chamado Sinédrio, pessoas ali que conhecem muito profundamente a lei e fazem e querem que elas sejam totalmente ali seguida à risca, porém eles mesmos não cumprem a lei. E nos capítulos anteriores, nós vemos capítulo 21, 22, já vem falando que Paulo iria, através de uma revelação do Espírito Santo, estar em Jerusalém, e ali ele seria preso, algo assim, de permissão de Deus na vida de Paulo para que essa situação viesse a acontecer. E mesmo os irmãos impedindo ali, querendo impedir que isso acontecesse, Paulo já tinha colocado no seu coração de que se cumprisse a vontade de Deus sobre a vida dele, e nada poderia impedir, nada poderia barrar a vontade do Senhor, porque Paulo tinha essa sede de pregar o Evangelho, ele foi chamado para isso, ele foi escolhido para que isso acontecesse. O chamado de Paulo é exatamente a pregação para os gentios, para os que não são judeus. Este é o significado da palavra gentil, e ele tomou isso como uma responsabilidade de vida ou morte, ao ponto de entregar a sua vida para que se cumprisse isso sobre a vida dele. Paulo chega a Jerusalém, é preso, tenta expor ali o testemunho de vida dele, como ele teve um encontro com Jesus, por todos conheciam ele, sabiam que ele anteriormente, ele matava aqueles que se diziam cristãos, aqueles que queriam servir a Jesus. E aí ele tem um encontro com o próprio Senhor Jesus, aonde a vida dele muda totalmente, a rotina de vida dele muda, aonde ele tem uma revelação profunda. A Bíblia relata que dentro de um templo, numa oração, os sentidos dele são arrebatados e Deus dá uma revelação maravilhosa para a vida dele. Ele mesmo fala que ele ouviu palavras inefáveis, aquilo que não tem como dizer ao ser humano. Ainda que ele tentasse falar, não haveria explicação para o que ele viu e ouviu ali do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas, voltando ao capítulo 23, eu achei interessante a maneira o qual ele se comportou diante de um pré-julgamento ali, pessoas que o prenderam e queriam dar por morte a vida dele, matar, ceifar a vida dele, e ele usou de uma ousadia, de uma inteligência muito fantástica, vendo pelo lado de educação, Muitas das vezes nós não nos preocupamos em ler, nós nos preocupamos em aprender, Achamos que aquilo que nós aprendemos até tal série que estudamos na escola é o suficiente, quando na verdade nós temos que estar preparados, nos preparar para a pregação do Evangelho. Nós vemos aí essa situação algo muito interessante, que Paulo estava preso, e a Bíblia fala que diante do sumo sacerdote, Paulo se levanta, e
e falam palavras interessantes. O versículo 1 diz assim, ó, e pondo Paulo aos olhos no conselho, disse, varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Versículo 2, mas o sumo sacerdote Ananias mandou que estava junto dele que o ferisse. Ao abrir a boca, a primeira coisa que ele ouve como resultado foi uma surra, né? Bateram na boca dele para que ele se calasse, né? Muitas das vezes nós abrimos as nossas bocas e o diabo tenta calar, tenta fechar as nossas bocas, porque sabe que ao abrir as nossas bocas, um milagre pode acontecer, vidas possam se render aos pés de Jesus. A palavra do Senhor diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então Paulo estava cheio do Espírito Santo, cheio de inteligência, de educação, cheio da palavra do Senhor. Aquilo que Deus colocou no coração dele, ele precisava colocar para fora para que se cumprisse o chamado dele. No versículo 3, Paulo diz assim, então Paulo lhe disse, Deus te ferirá parede branqueada. Essa frase parou meu raciocínio, essa frase me chamou a atenção de uma maneira assim fantástica. Continuando, diz assim, ó, tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei e contra a lei me mandas ferir, né? Nós vemos essa atitude de Paulo, uma atitude muito inteligente, é um comportamento assim de uma pessoa que tem uma educação fantástica. Paulo, nada mais nada menos, foi um dos alunos assim bem fiéis, bem dedicados do grande e doutor da lei, cara muito inteligente, Gamaliel, onde a Bíblia relata o qual ele era muito respeitado, né, por sua inteligência, seu conhecimento, e Paulo aprendeu as coisas que ele tinha que aprender ali sobre a lei, sobre a palavra de Deus ali aos pés dele ali, para que ele, na verdade não para que ele praticasse, mas para que ele perseguisse o povo de Deus. Então ele usava dessa palavra para criar estratégia, para agredir, para espancar, para prender, até mesmo para matar muitos dos fiéis em Cristo. O grande chamado povo de Deus, os escolhidos, eleitos do Senhor. Mas quando ele teve um encontro com Deus, ele usou esta palavra exatamente para que é o fim perfeito dela, né? Para a pregação, para ganhar almas, para evangelizar, para alcançar, para abrir caminhos aonde nós possamos chegar, né, até os pés do Senhor e nos rendermos a Ele com todo o nosso coração, né, e nos dedicarmos a uma vida de santidade, nos exortarmos todos os dias. A palavra de Deus ela é profunda para isso. E analisando, né, esta frase aí, o qual Deus colocou no meu coração assim de analisar mais profundo, Deus te ferirá parede branqueada. No grego, parede branqueada, a palavra branqueada é o mesmo que caiada. E aí me veio a memória, né, do Espírito Santo me levou lá onde Jesus, né, censura, onde Jesus ele chama os fariseus de sepulcro caiado. Quer dizer, Paulo, com uma educação fantástica, usou a mesma frase que Jesus usou, só que de uma maneira inteligente, porque ele estava diante de pessoas que eram inteligentes, então ele precisava demonstrar a inteligência, o estudo, qual cada minuto ele passou a se dedicar ali, colocar em prática junto com a palavra do Senhor. Ele usou essa frase aí, muito interessante. E o que eu aprendi com esta palavra? Irmãos, temos que estar preparados para todos os momentos numa vida cristã. E se nós não lermos, se nós não nos educarmos, se nós não orarmos e buscarmos a sabedoria do Senhor, que é o próprio Jesus Cristo, se nós não aprendermos a letra, nós vamos nos deparar com situações vergonhosas, né?
Se nós formos pregarmos para o traficante, o que eu aprendi com esta palavra? Que nós temos que falar a linguagem de um traficante. Se nós formos pregar para um morador de rua, temos que falar a linguagem do morador de rua. Mas se um dia Deus nos honrar e nos colocar para pregar, quem sabe num lugar assim, uma faculdade, por exemplo, temos que saber falar a linguagem de uma faculdade. Por isso temos que nos preparar, temos que buscar aí uma capacitação aí, lendo a palavra de Deus, né, buscando nos dicionários, buscando aí um entendimento mais fundo, mais aprofundo em relação à letra, em relação a capítulos, versículos, tirar as nossas dúvidas para que nós possamos pregar o evangelho com mais perfeição, né? Porque se Deus nos dá a oportunidade de sermos educados, por que nós não seremos? Paulo pregou o evangelho para muitas pessoas educadas, mas para pessoas também que não tinham, né, provavelmente nem um alfabeto, não sabiam ler, não sabiam escrever, mas conheciam da lei. E para que a palavra do Senhor seja pregada, tem que ser com perfeição, tem que se dedicar, tem que oferecer o melhor para o reino. Né? Temos que nos preparar para um futuro melhor aí na presença do Senhor. Se você pegar lá em Lucas 11:44, Jesus fala da mesma situação, é ali mencionado a mesma coisa. Né? Se nós tivermos que repreender alguém, vamos repreender na linguagem desse alguém. E como nós vamos repreender alguém que tem doutorado, por exemplo, se nós não nos preocuparmos com palavras, em aprender palavras e entender, né, sobre essas palavras o significado. Né? Quando nós chegarmos para repreender pessoas como doutores, como advogados, como médicos, e não falarmos a linguagem deles, eles vão tirar sarro da nossa cara, não vão se importar. Então vamos procurar entender a profundo, né? Pegar essas palavras que para nós são palavras que como se fossem línguas estranhas, palavras o qual não são assim muito, nós não somos muito acostumados a falar, e tentar ir no dicionário, tentar usar o Google, usar dicionário bíblico, usar as referências da palavra de Deus para tentarmos entender, né, o sentido da palavra. Né? Nesta palavra aí, Deus me levou a um sentido que são os mesmos, usada de modo diferente, mas o mesmo assunto, né, com pessoas diferentes, em épocas diferentes, mas a mesma resposta. Então temos que nos preparar, temos que nos capacitar, temos que oferecer para o Senhor o melhor. Por enquanto este é o meu, como que eu posso dizer, é o que onde eu consegui chegar no meu entendimento. Parei nesses versículos aí, mas estou indo mais a profundo aí e quero procurar chegar no final do capítulo aí com algo mais profundo, né, da revelação. Temos alguns versículos aí embaixo que tenho certeza que Deus trará uma revelação assim maravilhosa, e dividirei também num vídeo com todos que puderem estar vendo aí, compartilhando. Temos que aí nos esforçar para isso, né? Passamos nossos tempos aí fazendo tantas coisas e esquecemos de aprender mais do Senhor. Esquecemos de ler, esquecemos de orar, esquecemos de jejuar. Tantas coisas boas e preciosas aí temos dentro da palavra do Senhor para aprender, né? Que vocês ficam aí todos na paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu gostaria de abençoar a vida de todos, né? Como um profeta da parte do Senhor, eu declaro sobre a vida de vocês, né, uma disposição maior para ler a palavra, para se dedicar, para orar, uma vida espiritual totalmente ativa. Né? Sejamos nós como árvore frutífera, que nós possamos dar fruto, né, muitos frutos. Paulo foi uma árvore que gerou milhões e bilhões e trilhões de frutos, porque nós não podemos ser também como Paulo e como todos os profetas e discípulos do Senhor. Né? Somos piores do que eles? Não. Eles agarraram a oportunidade, né? Temos que fazer o mesmo, porque no momento que nós nos colocamos na disposição, na dispensação do Senhor, nós alcançamos o sobrenatural nas nossas vidas. Ficam todos na paz e Deus abençoe. Amém?